Graça e paz a vós todos nesta sexta-feira bastante chuvosa aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e uma noite um pouco fria. Fomos surpreendidos com esta mudança do tempo. Vínhamos de dias quentes, mas esta madrugada e ao amanhecer acordamos com uma forte chuva e a temperatura bastante amena. E aqui eu estou para gravar mais uma pérola da graça de Deus para nós refletirmos e crescer, no conhecimento de Deus como espirituais que somos, guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo, não debaixo de achismo, de preceitos, e nem tão poucos de obras, como fazem os religiosos, principalmente os evangélicos. Fazem isso pensando estarem agradando a Deus, como um dia nós também fizemos. Hoje, com o entendimento que temos, abandonamos todas essas práticas, porque entendemos que Deus é Espírito, Ele é o nosso Pai, Ele habita no nosso espírito, somos o tabernáculo, o templo da sua habitação, e procuramos agradá-lo, vivendo no mundo espiritual que pertence a Ele, e que fazemos parte desse mundo espiritual de Deus. Queridos, o meu canal, ele não ataca pessoas. Vocês dificilmente verão eu atacar pessoas. Como eu tenho visto alguns canais da graça atacando pessoas da mesma graça, porque discorda disso e daquilo, e chamam uns aos outros de mentirosos, coisas assim desse tipo. E eu estou aqui para combater o sistema doutrinal, porque todos são nossos irmãos. Nós amamos a todos. E nós não estamos aqui numa disputa para demonstrar quem sabe mais, quem tem mais conhecimento, quem pesquisa mais, quem estuda mais. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para despertar os filhos de Deus a ter esta visão, a ter este entendimento dado pelo Espírito Santo, para abandonar as sinagogas, sair debaixo dos preceitos dos homens e se submeter tão somente ao de Deus. É isso que nós estamos aqui fazendo, querendo que as pessoas abram os seus entendimentos e cresçam no conhecimento de Deus. Então, fica aqui o meu lamento a esses nossos irmãos que têm procurado atacar a outros, seja da graça ou seja do sistema religioso evangélico. O tema de hoje é: saiba quem era o Deus deste século, dito por Paulo nas Escrituras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, quantas das vezes, quando nós ainda estávamos no sistema religioso aprisionado, e nós líamos ou escutávamos uma pregação acerca de Efésios capítulo
6, dos versículos 11 ao 20, onde fala da armadura de Deus. E aí nós ficávamos preocupados se estávamos enquadrados dentro desse contexto, tal como ele é, como lá está escrito. E ficávamos preocupados se estávamos de acordo com tudo aquilo que fora escrito por Paulo ao se dirigir aos irmãos em Éfeso. Porque trazíamos tudo como é feito dentro do sistema religioso para depois da cruz, para todos, até os dias de hoje. Mas, hoje, com o entendimento que temos, com o discernimento que nos foi dado, hoje sabemos que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos em Éfeso, naquela sua época. Essa igreja fazia parte da Ásia Menor, como uma das 7 igrejas, como está registrado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Quando João envia as cartas a essas 7 igrejas, lá menciona todas as 7. Paulo diz, príncipe das trevas deste século. Isso não tem nada a ver com os séculos que estavam por vir, com os séculos vindouros, como o século em que estamos vivendo, quando a religião traz tudo aquilo e procura aplicar aos filhos de Deus que estão aprisionados dentro dessas sinagogas, dizendo que o príncipe deste século, que eles dizem que é Satanás, esse ser espiritual, cegou a mente de muitos para que não veja, para que não entenda esse evangelho que eles pregam, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados. Então isso não tem nada a ver. Tudo isto aqui que Paulo falou não se pode de modo algum trazer como esse sistema cruel, perverso e mau traz para os filhos de Deus, colocando medo nos filhos de Deus, aterrorizando os filhos de Deus, colocando pavor nos filhos de Deus. Sobre aquele século, Paulo escreve aos irmãos em Corinto, como eu li aqui no capítulo 4, versículo 4, dizendo, esse Deus que Paulo estava se referindo era a lei, era Moisés, porque continuava cegando o entendimento deles quando eles liam Moisés. Mas a religião traz ainda para o século 21, dizendo que esse Deus, que esse ser espiritual chamado Satanás, ele causa essa cegueira nas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que não têm uma instituição para frequentar, que não segue aquilo que os supostos líderes espirituais dizem para que eles possam ouvir. Esse Deus que Paulo se refere antes da cruz era Moisés, que os judeus continuavam seguindo, mesmo Cristo tendo cumprido toda a lei, como ele disse que veio para cumprir a lei. E que ainda hoje os religiosos fazem até os dias de hoje. Os religiosos, quando leem, não é contra a carne e sangue, aí diz logo, é contra Satanás, como ser e todo o mundo espiritual do mal. Eles atribuem esse Deus do século que cega a mente, que cega o entendimento a esse ser espiritual. E aí, os filhos de Deus, que não têm o entendimento,
que não conhecem a Deus, que não são guiados, dirigidos por Ele, porque o véu está posto, estão cegos espiritualmente falando, estão mortos espiritualmente falando, acredita nesse ser espiritual como Deus deste século. Quando Paulo não estava se referindo a este ser espiritual ensinado e dito pela religião. Então, quando Paulo diz que é com o conhecimento da sã doutrina, com a fé, da genuína palavra de Deus, ele fala da mente. Essa luta é mental. Aqui no capítulo 10 de 2 Coríntios, dessa epístola, no capítulo 10, versículo 5, diz assim: derrubemos raciocínios e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus. Por isso que nós estamos aqui combatendo o sistema doutrinal, combatendo isso que eles ensinam, com seus achismos, com seus preceitos, querendo impor uma verdade que não retrata a fidelidade das verdades de Deus. São fardos, são jugos que eles mesmo que põem não conseguem suportar, mas coloca sobre os ombros dos outros. Então aqui diz: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência dele. O principado está sobre os seus ombros. O que era isso? Era demônio? Não. Não era reinado, principados e príncipe. Mas aqui ele estava se referindo aos sistemas. Atribui aos demônios. Paulo estava falando de principados, de autoridades. Mas o sistema religioso se refere a demônios, a seres espirituais que eles dizem existirem. Então eles fazem essa aplicação nos dias de hoje. E com isso ameaçam, amedrontam, colocam medo nos filhos de Deus que lá estão, para que eles possam crer na existência desses demônios, quando na verdade o texto não tem nada a ver com isso. Paulo estava se referindo às potestades, os principados. A lei não tem nada a ver com esse mundo das trevas. Paulo se referia também ao judaizante e ao Império Romano, porque eles perseguiam quem? Os cristãos que progrediam com o entendimento do Evangelho. Então eles eram perseguidos. Então Paulo combate isto. Isso não tem nada a ver, como eu disse, com esse mundo dos demônios, desses seres espirituais. Era o império que estava perseguindo. Como hoje, quem tem o entendimento dado pelo Espírito Santo é perseguido também por um sistema que não aceita as verdades de Deus. Como eu disse em uma das últimas mensagens, Paulo disse: por acaso tornaste meus inimigos porque eu digo a verdade? E é isso que ocorre, é isso que acontece. O sistema se opõe a nós, porque estamos falando as verdades de Deus. Nós não estamos aqui defendendo uma religião.
não estamos aqui defendendo um sistema, nós não estamos aqui defendendo uma entidade qualquer, nós não estamos defendendo aqui convenções, um grupo de religiosos. Não, nós não estamos defendendo nada disso. Estamos simplesmente falando as verdades de Deus, que pertence a Ele, que fora revelado para que pudéssemos ter o entendimento e então reinarmos em vida, crescer cada vez mais na graça de Deus e tornarmos espirituais. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escrevendo, no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 14 olha o que